Fala galera, beleza? Estamos de volta aí. Então a gente vai para o capítulo 13 agora, do nosso livro 1B, né, na frente B. A gente vai começar a trabalhar com solubilidade. E na realidade eu dividi um pouquinho aí o nosso material, pensando para falar com vocês sobre solubilidade. A ideia é que a gente vai primeiro ver alguns termos importantes, falar alguns casos de aplicação de solubilidade. No final do vídeo eu vou deixar uma tarefa para vocês aí, para que a gente resolva juntos na sexta-feira, algo que vocês vão ter que pesquisar, para a gente dar uma olhada juntos aí na próxima aula na sexta. Além disso, também vou deixar para vocês algumas outras coisas para serem feitas, exercícios, né, para a gente conferir. Lembrando que essa semana, na nossa sexta, a gente começa aí fazendo um Kahoot e depois a gente avança para parte de tarefa, para parte de exercício, e eu vou ampliar um pouquinho, tá? A gente vai colocar algumas coisas a mais nessa ideia da solubilidade. Bom, sem mais demoras, vamos lá? Vamos dar uma olhada no que é esse tal de solubilidade e vamos mexendo aí a posição da câmera, né? Então, a ideia da solubilidade seria começar compreendendo o que é o conceito. E a solubilidade ela é a capacidade que uma substância tem de se dissolver em outra. Então, por exemplo, quando eu pego lá e vou preparar meu chá, eu tenho algo que está dissolvido aqui dentro da água. Então, eu tenho dois termos importantes. Eu tenho um soluto e um solvente. Esses termos eles vão aparecer aqui para a gente. Ó. Quando eu falo de solubilidade, eu falo de solução, eu lembro então do meu soluto, que nada mais é do que o chá propriamente dito, as substâncias que estão dissolvidas aqui. A gente pode falar, olha só, que o soluto é a substância que está dissolvida, ou que foi dissolvida, né? E eu vou ter também o meu solvente, que é a substância que dissolve. Nesse caso, o meu soluto seria o chá e o meu solvente seria a água. E os dois juntos, quando eu olho aqui o chá, ele tem uma extensão de uma única coloração, eu posso dizer então que os dois juntos formam o que é uma mistura, ou seja, uma solução. Então, quando a gente falar de soluto, olha só, mais solvente, eu tenho igual a uma solução. Essa solução, então, ela é uma mistura homogênea, por definição, entre um soluto e um solvente. Quando a gente tem solutos e solventes em estados físicos diferentes, a coisa fica fácil, né? Ah, professor, eu quero saber se a substância é o soluto ou se ela é o solvente. Faz a pergunta. Quem dissolve quem? Lembra, o soluto é dissolvido. Então, se eu pensar em um caso com água e açúcar, o açúcar é dissolvido pela água. Então, o meu soluto é o açúcar, o meu solvente é a água. Agora, e se eu tenho um sistema onde eu não consigo pensar muito bem com isso? Por exemplo, quando eu tenho dois líquidos. Se eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó, acetona, vou pegar aqui, ó, eu tenho acetona e éter. Eu tenho dois compostos, eles são parcialmente miscíveis aí entre si, são miscíveis, e eu quero saber quem é o soluto e quem é o solvente. Uma informação importante para você que está no primeiro ano, os dois são líquidos. Então, quando eu estou misturando dois líquidos, eu posso associar a ideia que o líquido que estiver em maior quantidade é o meu solvente, o líquido que estiver em menor quantidade é o meu soluto. Isso só pode ser feito quando as duas substâncias estiverem no mesmo estado físico. Então, por exemplo, eu tenho lá uma mistura, vamos tirar aqui, ó, de bronze. Vamos lembrar lá das ligas metálicas. Falar que o bronze, né, o bronze é uma mistura de quem? De cobre e, lembra? Eu tenho cobre e zinco e cobre e estanho. Z não pode estar junto, então cobre e estanho. Eu vou pensar que eu tenho uma liga de bronze e por algum motivo esse bronze ele tem 70% de cobre e 30% de estanho. Não faço a mínima ideia se é essa composição. Quando eu olho para isso aqui, cobre e estanho são metais, aí eles formam uma liga metálica. Essa liga metálica pode ser dita uma solução no estado sólido, uma solução sólida, aonde também aquele que estiver em maior quantidade, nesse caso o cobre, seria o solvente e o estanho seria o soluto. Eu ainda posso ter soluções gasosas, por exemplo, o ar atmosférico. O ar atmosférico ele é uma mistura de dois ou mais gases, né? Então, se a gente pensar assim, ó, ar atmosférico. Tá? Quando a gente pensa nele, a gente tem lá, por exemplo, né, aproximadamente 80% de N2 e 20% de O2. Nesse caso, eu percebo que o nitrogênio está em maior quantidade, mas como a mistura aqui é uma mistura de gases, nós não usamos os termos soluto e solvente. Por quê? Porque os gases não interagem entre si.
A definição de estado gasoso é quando você não tem interação intermolecular. Então, eu não tenho esse ato de dissolver, esse ato de estar dissolvido. O que a gente tem na mistura gasosa nada mais é do que uma mistura, os gases ocupando o mesmo espaço, a molécula lá vibrando o tempo todo. Então, a gente pode dizer aqui que a gente não usaria os termos soluto e solvente. Tranquilo? Claro que a gente vai frisar e salientar que, no primeiro ano, qual é o tipo de solução que a gente trabalha? Nós vamos trabalhar essencialmente com soluções líquidas. Tá? Onde, claro, eu posso ter solventes distintos. Entender essa ideia da solubilidade, saber diferenciar o que é soluto, o que é solvente, e saber compreender que essa capacidade que uma substância tem de se dissolver em outra está associada também a uma quantidade. Imagine que você vai preparar um copo de Nescau. Você pode pegar o copo de Nescau e colocar ali dentro do copo 10 colheres de achocolatado e colocar o leite. Todo o achocolatado vai ser dissolvido? Com toda certeza não. A gente sabe, por exemplo, da prática que se eu mudar a temperatura, a quantidade de achocolatado que vai ser dissolvido vai mudar. Se for um gás, eu vou ter uma influência da pressão também. Então, essa solubilidade ela é bastante afetada por outros fatores e a gente vai aprofundar um pouquinho isso aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Olha só. O estudo da solubilidade, ele será aprofundado no estudo das soluções. Se eu não estou enganado, isso vem no nosso livro 2B. Tá? Então, seria o nosso último livro aí desse ano. A gente trabalha com soluções e aí sim vem para nós toda essa parte de soluto, solvente, gases, tudo novamente. Nesse momento, o que a gente precisa compreender? Nós precisamos compreender a ideia do gás, que eu citei agora. Olha só. Se para o Nescau, lá para o chocolatado, a temperatura afetava a solubilidade, para um gás, a temperatura também afeta a solubilidade, só que de maneira inversa. Pensa num refrigerante que você deixou aberto ele gelado. Ele vai perder X quantidade de gás. Agora, pega o mesmo refrigerante, em outra situação, quente, e deixa ele aberto. Você vai perceber que ele perde o gás mais rapidamente. Então, quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade de um gás em um líquido. Isso a gente consegue visualizar aqui embaixo, ó, tá? Ali na nossa figura. Reparem que a curva do O2, que está aqui, ó, ela vem diminuindo conforme eu vou aumentando a temperatura. Significa que aumentar a temperatura da água, por exemplo, diminui a quantidade de gases que nós temos dissolvidos. Isso você consegue visualizar em casa. Se você pegar uma panela, colocar água dentro e levar essa panela ao fogo, antes de ter a ebulição, aquela fervura toda, você começa a perceber pequenas bolhas que vão indo do centro da panela para as bordas e subindo. O que está acontecendo aí? Você ainda não tem o processo de ebulição, então não é a água mudando de fase, e sim os gases que estavam dissolvidos dentro da água que estão saindo dessa solução e indo para a atmosfera, porque você está diminuindo a solubilidade. Agora, eu quero fazer ter mais gás dissolvido. O que eu posso fazer? Bom, posso resfriar, ou então eu posso mexer com outro fator. Para os gases, eu posso mexer com a pressão. Quando eu mexo na pressão, aumentar a pressão, repara o eixo X aqui, ó, aumenta a solubilidade de um gás. Afinal, quando eu aumento a pressão, eu estou empurrando essas moléculas de gás para dentro daquele líquido. É como se eu pegasse lá o copo, a xícara de chá, e empurrasse as moléculas aqui, ó, para dentro do líquido. Por isso, por exemplo, que um refrigerante, quando você abre, ele faz aquele barulho de gás saindo. Afinal, o fabricante faz o envase dele, ou seja, o engarrafamento dele, a uma baixa temperatura com uma grande pressão de gás, para garantir que tenha maior quantidade de gás ali dissolvido. No momento em que você abre a tampa, a pressão externa, que é de 1 atm, nível do mar, se iguala à pressão interna. E aquele gás que estava em excesso, olha só, imagina que eu invasei ele a 3 atms. Eu tinha 0,01 gramas aqui de gás dissolvido, de O2. Quando foi para 1 atm, caiu para menos de 0,05. Então, essa diferença do gás que estava dissolvida vai ser liberada para a atmosfera. E aí nós vamos ter, então, esse efeito de diminuição na nossa solubilidade. De maneira geral, nós podemos dizer, então, que a solubilidade de um gás em um líquido ela diminui com o aumento da temperatura e ela está diretamente relacionada à pressão. Quanto maior a pressão, mais solúvel, quanto menor a pressão,
menos solúvel o nosso gás. Vale salientar, gente, que aqui nós podemos pensar em problemas ambientais. Por exemplo, agora a gente está no inverno, mas imagine uma situação com um aumento da temperatura das águas de uma lagoa. Aí eu tenho uma lagoa, vamos pensar ali no Rio Grande do Sul, Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos tem uma súbita elevação na temperatura da água. Vamos pensar lá, vamos supor tá, que tem uma temperatura média de 20 graus Celsius na água e por algum motivo ela passa a ser de 25 graus Celsius. Não vou nem chutar um aumento de muita coisa aí. Aumentou 5 graus Celsius. O que aconteceu nesse momento? Quando aumentou a temperatura, diminuiu a quantidade de gás dissolvido. E possivelmente eu vou ter vidas que estão ali dentro dessa lagoa se exaurindo ou diminuindo aí. Por que isso? Conforme a espécie que eu tenho, ela necessita de uma certa quantidade de oxigênio. Por isso que algumas espécies de peixes, por exemplo, são criadas em altitudes e locais mais frios, como as trutas, e outras espécies de peixes que sobrevivem em várias regiões, como por exemplo uma carpa. Quando a gente leva isso em conta, nós estamos pensando na quantidade de oxigênio que esses animais necessitam para sobreviver. Mas calma, eu já estou me empolgando, vamos deixar isso aí lá para parte de soluções. A gente discute um pouquinho dos problemas ambientais, falamos um pouquinho sobre recifes, barreiras de corais, a gente aborda mais um pouco aí específico sobre solubilidade de um gás, falando sobre o que vai acontecer com o meio e algumas coisas que ainda serão vistas esse ano. Cuidando para não me empolgar muito, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Questão 2 do nosso material diz o seguinte: o enxofre é um elemento químico que pode formar dois óxidos moleculares, o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Nomeie a geometria dessas moléculas e explique ainda por que apenas o SO2 é solúvel em água. Bom, por enquanto, essa parte aqui, ó, eu não te expliquei. Então, essa parte aqui a gente ainda não vai responder. O que nós vamos responder agora é a parte inicial desse problema. A gente vai ver a questão da solubilidade e vai voltar nesse mesmo problema. Então, lembrando, né? Dióxido de enxofre, SO2. O enxofre com os seus 6 elétrons. 2 oxigênios, né? Um oxigênio para cada lado. Lembre que quando eu estou fazendo essa fórmula aqui, a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, eu não preciso me preocupar com geometria. Faço as minhas ligações. Então, vou estabilizar aqui, ó, por ligação covalente dupla, o enxofre e um dos oxigênios. E agora, para estabilizar o outro oxigênio, eu faço uma ligação covalente coordenada ou dativa. Nesse momento, eu sei que eu tenho uma molécula com 3 átomos e que no átomo central sobraram elétrons, sobrou um par de elétrons. Então, a minha geometria vai ficar dessa maneira aqui, ó. S, dupla O, ligação covalente coordenada ou adativa aí, né? Aqui O e o par de elétrons. Olhando para isso, agora a gente pode dizer que S dupla O aqui, o que a gente vai ter? Uma geometria que ela é angular. Por outro lado, eu tenho uma molécula SO3. Como é que vai ficar o caso do SO3? Reparem aqui, ó, que eu tenho 2 elétrons livres. Então, esse par de elétrons vai fazer uma nova ligação covalente coordenada com o outro oxigênio, gerando para mim uma molécula, né? Olha só. O enxofre com seus 6 elétrons. Vou colocar os oxigênios aqui. Também cada um deles com seus 6 elétrons. Faço, então, o meu compartilhamento, né? Lembra? Já me empolguei aqui porque eu já sabia, né? Ó, ligação covalente dupla, coordenada e coordenada. Nesse momento, eu tenho uma molécula agora que tem 4 átomos e que não sobram elétrons no átomo central. O que acontece? Se eu tenho 3 ligantes sem sobrar elétrons, ou 4 átomos aí sem sobrar elétrons, eu tenho uma molécula que ela assume uma geometria. Lembra aí? Olha só. Trigonal plana. Por enquanto, a gente deixa assim e a gente já olha o que acontece para explicar o restante. Antes disso, vamos só entender o que é essa ideia do ser solúvel em água ou não ser solúvel em água.
Então, para poder falar para você aí, olha só. Como é que eu vou prever essa solubilidade? Como é que eu vou explicar o fato do SO2 ser solúvel ou não? Gente, eu faço isso através de uma regra chamada regra geral da solubilidade. E essa regra é bastante simples. Ela me diz que semelhante dissolve semelhante. O que isso significa? Significa que compostos polares são solúveis. Nossa, ficou horrível esse são, né? Aqui, ó. São solúveis em solventes polares e compostos apolares, por analogia, né? São solúveis em solventes apolares. Agora está começando a aparecer para você o porquê que eu frisei tanto nas últimas aulas a importância de você saber solubilidade. Vamos voltar para o caso anterior ali para a gente dar uma olhada? Olha o que a gente tinha. Angular e trigonal plana, beleza? Então, vou pegar esse resultado, que eu já sei, está aqui a nossa questão novamente, né? Então, eu sei que o SO2, ele era angular, e sei que o SO3, ele era trigonal plano. Vou fazer para cima aqui a dativa. Tá aí. Então, sabendo desse resultado, agora, trigonal. Qual que é a polaridade disso daqui? Eu sei que o SO2, por ser uma molécula angular, assim como todas as substâncias angulares, são polares. E o SO3, repara que os ligantes de fora são iguais. Ligantes iguais numa molécula trigonal faz a minha molécula ser apolar. Bom, eu quero explicar por que um deles é solúvel em água. Para isso eu vou lembrar qual é a polaridade da água. Molécula de água, essa a gente já está acostumado, né? Geometria angular, e ela é uma molécula polar. Então, por que o SO2 somente é solúvel em água? Como é que a gente pode descrever isso daí? Podemos dizer que isso ocorre, né? Ou apenas o SO2 é solúvel, pois apenas ele é polar, assim como a água. Posso ainda pensar qual é o tipo de força intermolecular que atua nessa dissolução. Quando uma molécula polar é solúvel em outra molécula polar, qual que é a interação que eu tenho? Eu vou ter uma interação do tipo, né, de polo permanente. Lembra que no SO2 não tem ligação de hidrogênio. Então, eu posso dizer ainda que eu tenho uma interação do tipo de polo permanente. Lembrando, polar com polar, apolar com apolar. Essa ideia de polar e apolar, gente, nós podemos ver imagens como essas. Olha só, eu tenho aqui um caso, uma imagem aérea de uma mancha de óleo no Golfo do México. Ou ainda, óleo vazado há 14 anos lá no Golfo do México é contido. Isso aqui é de 2008, essa aqui é de 2009. Ou ainda, né, aqui uma simulação com vazamento, na verdade, uma imagem de vazamento de uma mancha de óleo em alto mar. Percebam que a gente consegue ver bem nitidamente aqui, ó. Deixa eu trocar a cor da caneta para destacar, né? A diferença que existe, ó, a linha que a gente tem entre a água do mar e a região que tem o óleo. Vamos lembrar, óleo, petróleo, tá? É hidrocarboneto. E você já ouviu algumas vezes nós falando que hidrocarboneto é sempre apolar. A água, a gente acabou de falar, a água, ela é polar. Então, água e óleo não se misturam, a gente respondeu isso na última aula, na sexta-feira, pois petróleo é apolar e a água é polar. Então, compostos de polaridades diferentes não são solúveis. Um termo também que pode aparecer é não são miscíveis, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Compostos
polares e apolares não são miscíveis entre si. O que significa isso? Significa que eles não se misturam. Então, bem o caso que a gente está visualizando aqui nas nossas imagens. E eu tinha feito essa pergunta aqui na semana passada. O que essas imagens têm em comum? O efeito na flor de lótus ali, as gotas de óleo ou a jaqueta à prova d'água? Todos os materiais aí, gente, eles têm revestimentos, tá? Ou no caso aqui a folha, né, e a jaqueta, tem revestimento que é apolar. A água, por ser polar, não vai interagir com o tecido, por exemplo, aqui na jaqueta, não ficando impregnado. Essa blusa que eu estou usando, como ela é de algodão, a fibra do algodão, ela apresenta grupos OH, então ela vai ser polar. Ela vai interagir com a água e vai ficar molhada. Esta jaqueta à prova d'água, como ela tem um revestimento apolar, ela não fica impregnada de água, fazendo com que a água escoe, reparem as gotículas aqui, ó, e aí isso faz com que não fique encharcada. O mesmo acontece com algumas plantas. Algumas plantas têm como se fosse uma camada de óleo por cima, né, uma cera natural, que cria essa película, impedindo que a água fique ali empoçada, formando essas pequenas gotículas. E aí você tem esse efeito, tá, que é conhecido como efeito flor de lótus. Aqui a explicação se dá justamente mostrando, né, o caminho inverso. Olha as gotículas de óleo apolar dentro da água que é polar. Beleza? Existem alguns termos que são bem importantes de a gente utilizar. Tá? Quais são esses termos aí? Olha só. O primeiro deles é um termo que a gente só vai abordar na semana que vem. Tá? Nosso vídeo da semana que vem vai ser focado nesse termo. Então, de cara, eu já quis mostrar ele para vocês. É o termo anfipática ou anfifílica. Tá? O que é essa molécula antipática aí, anfipática? Toda molécula anfipática ou anfifílica é aquela que ela tem comportamento polar e apolar simultaneamente. Então, ela pode fazer o caminho inverso, ela pode interagir tanto com o apolar quanto com a apolar. Quer dizer, de antipática ela não tem nada, né? Na realidade, ela é extremamente bem relacionada porque ela se relaciona com moléculas polares e com moléculas apolares. Ela vai se mostrar como hidrossolúvel e como lipossolúvel. E Marlon, hidro e lipossolúvel agora piorou a coisa. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Os termos que a gente tem e que são bastante utilizados em exercícios são esses. Eu posso chamar algo de hidrossolúvel, ou de hidrofílico, ou de lipofóbico, ou de polar. Então, isso aqui ó, é equivalente. Dizer que algo é hidrossolúvel é solúvel em água. Significa que é hidrofílico, ou seja, gosta de água. Que significa que é lipofóbico. Lipo é gordura, lembra lá dos lipídios da biologia. Então, lipofóbico significa que não gosta, tem fobia à gordura. Claro, significa que isso tudo é polar. Por outro lado, os compostos lipossolúveis, eles são hidrofóbicos. Olha o tecido da jaqueta de antes. Ele era um tecido hidrofóbico, ele repelia a água. E aí, eu posso dizer também que ele é lipofílico, ou seja, ele atrai a gordura. E, por ser relacionado com gordura, eu vou dizer que é um caráter apolar. Então, termos muito importantes, tá? Os termos mais usados na química são os em laranja e os em azul, mas os termos que estão aí num preto mais escuro e nesse preto riscadinho são termos muito usados em provas como a prova do Enem. Então é bem importante que a gente conheça essas equivalências, tá? Hidrossolúvel, hidrofílico, lipofóbico, polar. Lipossolúvel, hidrofóbico, lipofílico, tá? E apolar. Esse slide, vou te falar assim, ó, é um slide bem importante para compreender os exercícios, para compreender os enunciados. Lembra que a parte de baixo ali da anfipática a gente vai trabalhar no vídeo aí da semana que vem, só para esse vídeo não ficar muito longo, senão vou ficar aqui 40 minutos com o vídeo com vocês, fica cansativo demais. Então, para a gente ir finalizando aí, questão 1, olha só. Armas químicas são baseadas na toxicidade de substâncias capazes de matar ou causar dano a pessoas e ao meio ambiente. Elas têm sido utilizadas em grandes conflitos e guerras, como ocorrido em 2013 na Síria. Na verdade, a primeira arma química, gente, ela foi usada na Primeira Guerra Mundial, tá? E a primeira arma que foi utilizada foi o gás cloro. Esse gás ele foi usado num combate
uma das batalhas, e aí logo depois a gente tem o uso de outras armas, sendo uma delas aí até mesmo o sarin. E o sarin ele tem uma síntese muito fácil, então ele acaba entrando como um grande ou como um marcante, né, composto aí usado como armamento químico. Salientando, armas químicas são proibidas por alguns acordos internacionais. Então, levando em conta o ataque ocorrido lá em 2013 na Síria, entre água e benzeno, o solvente mais adequado para a solubilização do sarin e a principal força intermolecular encontrada entre as moléculas do sarin no estado líquido são, respectivamente. Bom, dá uma olhada para essa molécula de sarin. Você tem HO, NH ou HF? Não tem, né? Então, ela não é uma molécula que faz ligação de hidrogênio. Agora, quando eu olho para ela, eu vejo vários grupos distintos, vejo grupos diferentes. Se eu analisasse só por aqui, ó, pelo carbono que está aqui, carbono CH3, CH3 e um grupo diferente, eu já poderia dizer que essa molécula ela é polar. Então, eu sei dizer que o sarin ele é polar. Sendo polar e não tendo ligação de hidrogênio, eu já sei que a força intermolecular dele é de polo. E agora, qual vai ser o melhor solvente para ele? No que eu vou dissolver o sarin? Eu vou dissolver na água, que a gente já sabe que é polar, ou eu vou dissolver no benzeno. Lembra do benzeno? C6H6. Olha só, hidrocarboneto, hidrogênio e carbono. Todo hidrocarboneto é apolar. E aí, qual solvente que eu vou usar para dissolver algo polar? O sarinho, gente, ele é dissolvido em água. Então, o melhor solvente que eu tenho aqui, devido a esta polaridade, seria a água. E a minha interação seria do tipo de polo. A alternativa B seria a minha resposta. Beleza? Viram que no fim das contas é um acúmulo de tudo que a gente veio trabalhando nas últimas aulas. Galera, uma tarefa para vocês então para sexta-feira, olha só. Você sabe o que são tensoativos? Pensa nessa resposta. O legal seria que você tentasse compreender o tensoativo sem primeiro pesquisar. Tá? Eu sei que você está ali com o celular na mão, já está aqui, ó, né? Tensoativo. Mas a ideia seria que vocês dessem uma olhada em produtos de limpeza e buscassem identificar os tensoativos presentes. Mas, professor, se eu não sei o que é tensoativo, como é que eu vou chegar a essa conclusão? Você vai fazer o seguinte, você vai lá no teu banheiro, vai pegar um shampoo, um condicionador, um sabonete líquido e vai dar uma olhada na composição deles. E você vai perceber que vai ter um componente que vai se repetir. Provavelmente um ou dois componentes vão se repetir. Aí você vai lá no detergente da cozinha e dá uma lida também na composição. Depois, vai no sabão em pó, vai olhando produtos de limpeza e busca identificar se tem algum produto que ele se repete. Depois de você ter feito isso, aí sim, tá? Pesquisa o que são tensoativos, a gente vai abordar isso na semana que vem, e identifica esses tensoativos, vê se você identificou corretamente e deixa isso anotado. Por quê? Na sexta, lembra, a gente começa com o Kahoot, que era para ter sido semana passada e não deu tempo. Então, 10h30 eu libero o sistema, 10h35 a gente começa o Kahoot. 5 minutinhos para entrar, então vamos cuidar com a hora aí. E depois a gente vai fazer um questionáriozinho sobre tensoativos, pegando as ideias do que vocês encontraram em casa. Justamente para dar uma varrida nessa ideia de tensoativos. Para na aula da semana que vem, usando os dados de vocês, eu explicar o que são tensoativos, o uso deles, como é que eles agem, como eles funcionam. A gente vai abordar um pouquinho também, né, sobre shampoos, cremes condicionadores, o que eu uso, o que eu não uso, por que eu devo usar um, por que eu não devo usar o outro. Pensar em coisas do tipo, né? Ah, eu vou usar o detergente da cozinha para lavar a cabeça. Talvez você já tenha ouvido de algum parente aí que se você usar sabão de soda para lavar o cabelo vai cair, você vai ficar careca. Ou que tal marca de shampoo é melhor, ou a gente não vai se preocupar com a marca, e sim com a composição. Então, lembra de fazer essa tarefa. Além disso, outra tarefa para você aí, para a nossa aula de sexta, então, façam os exercícios 3 e 4 da página 127 e o 19 da página 181. Coloquei de novo o recado aí sobre sexta-feira, para não esquecer. Galera, muito obrigado, sempre uma honra estar junto com vocês, tá? Um grande abraço aí e até sexta.